Olá, tudo bem? Vamos juntos estudar a lição? Que bom que você está aqui junto comigo. Nós estamos já aí na lição 12, nesse guia de discipulado, fases 3, ou seja, a penúltima lição desse guia. Estamos chegando ao final, que bênção, né? E o tema de hoje é domingo, e o tema de hoje ele nos traz aqui apresentando um grupo de pessoas, classe de pessoas. E o tema é ignorados, olhando para os poucos atraentes. Nós temos aqui duas classes de pessoas, ou pode ser a mesma classe, né? Pessoas que são ignorados, pessoas que são poucos atraentes. Quem são essas pessoas que muitas vezes a sociedade, ou os próprios cristãos, a igreja, tem ignorado? São pessoas que vivem em cadeira de roda, pessoas que têm problemas mentais, as pessoas que é surda, as pessoas pobres, grupo étnico, muitas vezes pessoas que não têm leitura nenhuma, é analfabeto. Todas essas pessoas, muitas vezes, elas são ignoradas pela sociedade e muitas vezes pelos cristãos. Quantas vezes você já viu um cristão falando: eu preciso pregar o evangelho para o surdo, eu preciso pregar o evangelho para as pessoas que é cadeirante? São pessoas que também têm sentimento, querem ser salva, precisam ouvir a palavra de Deus, e essas pessoas são ignoradas pela sociedade. Para que eu e você entenda isso de uma forma mais clara, né? O guia de estudo nos apresenta aqui no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 7, ali fala da história de um paralítico, ou seja, uma pessoa que era, vamos dizer, cadeirante, porque não tinha como se mover sozinho. Eu vou ler esse versículo 7 e nós podemos ali ver como Jesus, ele amava essas pessoas e ele se importava com esse grupo de pessoas que muitas vezes nós ignoramos. Ele disse assim: respondeu-lhe o enfermo, ou seja, o aleijado, o paralítico: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ou seja, Jesus ele pergunta para esse paralítico, quando você começa a ler desde o versículo 1, aquele paralítico estava ali há muitos anos ali, e ele tinha uma crença que quando o tanque de Siloé, a água fosse agitada, se ele entrasse ali dentro, ele poderia ser curado. Era uma crença, isso não era verídico, mas era uma crença que ele tinha. E ele estava ali, mas todas as vezes que a água era agitada, quando ele tentava se comover, se deslocar até lá, outras pessoas já tinham entrado na frente dele. Ou seja, as pessoas não se importavam com ele, via ele ali, mas nenhuma pessoa parava ali diante dele e levava ele até lá. Jesus ele faz uma pergunta para este homem: você quer ser curado? E ele responde: eu quero, mas ninguém me leva até lá o tanque para que eu possa entrar nele, né? Jesus ele compadeceu dessas pessoas que era rejeitada pela sociedade. Eu quero ler o versículo 8. Jesus dá uma ordem para ele. Então lhe disse Jesus: levanta, toma o teu leito e anda. Ou seja, Jesus aqui dá uma ordem e cura este homem. Cura este homem. No versículo 14, nós já vemos esse homem já curado. Porque olha o que diz no versículo 14 de João 5. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás o quê? Curado. E Jesus fala para ele: não pequei mais, para que não te suceda coisas piores. Ou seja, Jesus ele se importou com essa classe de pessoa e ali Jesus curou esse paralítico. E muitas vezes hoje, nós como cristãos, nós temos rejeitado ou esquecido dessa classe de pessoas, dos cadeirantes, dos cegos, dos mudos e pessoas com deficiência,
porque são pessoas que às vezes não é atraente aos nossos olhos, mas para Deus são pessoas importantes. E esse também necessita de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a mensagem de Deus, que esse também precisa aceitar Jesus Cristo para ter a vida eterna. Nessa semana nós podemos aqui tirar algumas lições para nós, como discípulos de Jesus Cristo, também analisar qual estratégia nós podemos usar para alcançar essas pessoas também para o reino do céu. Que Jesus abençoe você, que você tenha um ótimo domingo e que nós possamos junto caminhar rumo a Canaã celestial. Amém?